Olá pessoal, meu nome é Edmilson Sá, sou professor de História e estudante de Direito. E neste vídeo, mais uma vez, vou tentar trazer alguns questionamentos e algumas reflexões. E no vídeo anterior eu pautei algumas considerações sobre as manifestações que têm ocorrido no país, desde aquela de 2013 até essas últimas 3 grandes manifestações que aconteceram aí, a última semana passada, no último dia 16. Bem, eu acho que a gente precisa, e vale a pena sim pontuar essas manifestações, porque elas têm alguns aspectos, e eu achei isso bem interessante e senti que deveria falar um pouco mais sobre isso. Um desses aspectos dessas últimas manifestações que se revelou para nós é a chamada intermitência. A população brasileira tem uma certa intermitência, vez ou outra vive nesse vai e vem e dificilmente consegue focar em um objetivo uno, porque a gente percebe o quanto que as manifestações estão, não vou dizer dispersas, mas há apenas uma camada ou uma parcela das camadas populares nessas manifestações. Grande parte da população, a massa da população não tem feito parte, não faz parte dessas últimas manifestações. Então essa intermitência precisa ser entendida. Isso faz lembrar muito os últimos diálogos que a gente encontra no livro A Revolução dos Bichos, do inglês George Orwell, quando ele faz aquela crítica ao sistema totalitário stalinista. Abre aspas, ele fala que na maioria das vezes as pessoas sempre vão e sempre estão e acompanham aqueles que falam por último, aqueles que são da vez, fecha aspas. E eu tenho percebido que isso acontece muito aqui no nosso país. O discurso é um apelo, sim, de poder. O Michel Foucault trata muito bem sobre isso numa obra pequena dele chamada Ordem do Discurso. E o quanto as pessoas tentam se apoderar do discurso, porque o discurso é uma arma de poder. E, na maioria das vezes, fica na memória aqueles que falam por último, ou falam melhor, ou conseguem chegar até a consciência das pessoas que estão atentas, que estão ouvindo. O grande problema talvez sejam aqueles que não têm acesso aos discursos no sentido literal, porque não entendem esses processos. Ouvem, acham bonito, mas não percebem o contexto e o porquê daquele discurso. Então acho que é preciso ter um pouco cuidado e a gente precisa ser mais focado e menos intermitente, Parar de ficar nesse vai e vem e pensar mais como nação. Não significa todo mundo pensar a mesma coisa, não significa todo mundo andar igual, mas ter um objetivo em comum. Eu acho que nesse momento é importante ter esse objetivo comum e a gente percebe que não tem. Não tem. Há uma parte da sociedade brasileira que quer chegar ao poder e quer mudanças radicais, mas a grande maioria não quer. Ou por inércia, ignorância, ou porque realmente está gostando do jeito que as coisas estão. Então é preciso a gente repensar isso. Eu acho que é preciso a gente levar em consideração que não basta só criticar ou ir para as ruas e falar mal e tentar mostrar a cara. Acho que é preciso haver um projeto em que a nação possa se identificar com esse projeto. Outra característica que eu percebi nessas manifestações foi um sebastianismo exacerbado, um sebastianismo, um endeusamento, a busca de um salvador da pátria. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás,
surgiu a figura de uma ministra, juíza, Eliana Calmon. E as pessoas levaram ela logo ao estrelato. Ela começou a aparecer nas mídias e ela apareceu como um personagem que todo mundo podia confiar. Mas quem é hoje Eliana Calmon? As pessoas nem lembram mais. Logo após ela, surgiu a figura do popstar, né? do superstar Joaquim Barbosa, com o julgamento da ação do mensalão no Supremo Tribunal Federal. E por sua história de vida humilde, sua ascensão, seu trabalho, suas posições firmes e bem diferentes dos seus pares no Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa foi alçado à estrela, a status de popstar. E a gente chega em 2015, quem lembra mais de Joaquim Barbosa nas discussões, nas manifestações? Você não consegue mais ver a figura do Joaquim Barbosa, porque a bola da vez, principalmente depois da ação da Polícia Federal, da Operação Lava Jato, e quem está no comando da operação é o juiz federal Sérgio Moro. Agora a bola da vez é o novo ícone, o novo salvador da pátria. Então esse sebastianismo em que a população se apega com o intuito ou com o desejo de querer resolver todos os seus problemas, também precisa ser entendido e também talvez com reservas, uma vez que se eu coloco todas os meus anseios, as minhas esperanças no outro, eu acabo por esquecer de mim mesmo. Eu acredito no outro, eu pretendo a oportunidade de fazê-lo. E tem pessoas muito boas no nosso país. E o trabalho do juiz Sérgio Moro tem sim que ser respeitado e louvado. Porque essa operação mostrou para o país o quanto que nós estávamos perdendo. Eu acho que é o maior rombo nas contas públicas que a nossa nação já viu, por enquanto. Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco também. É preciso acreditar mais em si mesmo, em nós mesmos, não só como nação, mas como pessoa particularmente. A partir do momento que eu consigo me ver, e eu consigo ver que eu tenho capacidade, que eu posso também, que eu devo também, eu acho que esta é a palavra de ordem agora, nós devemos, é um dever, é uma obrigação participar desses processos, entender esses processos e não ficar na inércia. Eu vou acreditar sim, eu até vou confiar mais no outro, mas eu não vou esquecer de mim. Eu vou perceber que a minha parte, que o meu trabalho, que o meu, mesmo que seja pouco, vai ter uma função, vai ter um espaço. E isso eu preciso agarrar com todas as forças. Então a gente precisa ter cuidado com essa busca de um Messias, de um Salvador da pátria, de um sebastianismo que, a meu ver, é exacerbado aqui no nosso país. Falo isso porque, com certeza, ano que vem, com o desdobrar de outras ações e operações, talvez esqueçamos tão rapidamente o quanto ascendeu ao estrelato o nosso juiz federal Sérgio Moro. Espero que, com o tempo, os popstars, essa estrela, não seja mais uma pessoa ou outra, mas que nós assumamos a figura e a posição de sermos atores, não mais coadjuvantes, mas sermos nós mesmos os protagonistas da nossa história. Bem, pessoal, era isso que eu queria pontuar aí com vocês. E deixem seus comentários e qualquer dúvida, qualquer pergunta também, estarei disposto a respondê-las. Até a próxima
que possamos sermos nós mesmos protagonistas da nossa história. Um abraço.